Olá, eu sou a Fábio Tel e nesse vídeo eu quero dar uma dica bastante prática de como eu acerto o tamanho da grade quando eu vou fazer aparelhos móveis e aparelhos fixos. A grade tem que ter um tamanho adequado tanto em altura quanto em extensão para o aparelho poder funcionar bem. E eu vou fazer uma demonstração hoje aqui no aparelho móvel, mas essa técnica você pode aplicar para fazer outros tipos de aparelho também. A grade, se você ainda não sabe, é um anteparo que a gente coloca em aparelhos, então ela é considerada um acessório e ela tem a função principal de impedir alguns hábitos que o paciente possa ter que estão ali colaborando para o surgimento da má oclusão. Hábitos como, por exemplo, chupar o dedo ou fazer a interposição de língua, geralmente a língua pressionando os dentes anteriores. Então, com o auxílio da grade, outras forças do aparelho móvel ou aparelho fixo, vão agindo, eliminando essa força que causa um problema, as outras forças vão agindo para corrigir a má oclusão. Então nesse vídeo vou demonstrar aqui como eu faço a grade e acompanha aqui comigo. Bom, então vamos lá para a confecção da grade. Eu tenho aqui um par de modelos, um paciente com a dentição mista, é um paciente que está em classe 1 de molar, de canino, e eu tenho problema de uma má oclusão chamada de mordida aberta. Os incisivos superiores estão aqui distante dos incisivos inferiores, porque eles estão projetados para vestibular. Com a ajuda da grade, a gente vai eliminar então a interposição lingual, e nessa plaquinha que vai ter o arco de Hawley, vai ajudar a fazer a correção dessa mordida aberta, e vai ser um aparelhinho com grampinhos, vai ser um aparelho também com parafuso expansor, enfim, tem alguns outros acessórios ali para corrigir a mordida do paciente. O que eu preciso considerar na hora de fazer essa grade? Primeiro, eu vou lembrar que a grade ela vai ficar numa posição mais anterior possível e mais alta possível, no caso de interposição de língua. Agora, eu preciso considerar que esses dentes que estão projetados, eles vão se movimentar, a mordida vai fechar. Por isso eu já deixo o acrílico um pouquinho afastado dos dentes. Quer dizer que a minha grade, que vai se prender no acrílico, precisa ficar um pouquinho mais para dentro também. A grade quase nunca vai ficar lá muito próximo dos dentes, tá? A grade geralmente fica um pouquinho mais para cá. E a altura da grade, considerando aqui que ela vai ter uma altura para baixo, eu preciso considerar que ela não pode tocar nos incisivos e também não pode tocar na mucosa, senão isso vai machucar ou até piorar o caso de má oclusão do paciente. Agora o detalhe, então, como que eu acerto essa altura? Eu utilizo um compasso. Aqui no meu exemplo é um compasso com as duas pontas secas. Eu acho legal que tenha esse controle aqui no meio, para que você possa movimentar e o compasso não se mexa depois. Pode ser outro tipo de compasso, mas se tiver esse controle aqui, que fique bem estável, melhor. Aí eu venho então com o compasso, coloco ali dentro e regulo qual é a altura do palato até o meu limite, que é a cervical dos incisivos inferiores. Esse então vai ser o tamanho da minha grade, esse tamanho que eu registrei aqui. Então eu utilizo agora o compasso para dobrar o fio na altura certa. Eu vou utilizar aqui o fio 0,8 mm para fazer o aparelhinho móvel. Eu começo pela parte central, pela parte do meio geralmente. Faço aqui a primeira dobra, que vai ficar bem ali no meio. Aí eu venho aqui com o compasso e faço uma marcação nesse fio, justamente na altura que eu tenho lá no modelo. Então eu geralmente apoio na mesa aqui, não sei se você vai conseguir visualizar muito bem, mas eu apoio na mesa e faço uma marcaçãozinha que é bem a altura das pontas aqui do compasso. Posso fazer uma marca, vir aqui conferir, ok, é isso mesmo. E depois eu vou pegar e dobrar a primeira voltinha da grade. Ok? E outra voltinha aqui para cima. Geralmente o palato ele tem um formato todo irregular, então pode ser que essa voltinha não seja exatamente do mesmo tamanho dessa. Como esse palato aqui ele é bem abaulado, na parte anterior também, você vê que eu fiz um fio num tamanho e o outro, a voltinha, um pouquinho mais acima, justamente para ele se adaptar legal aqui.
E agora a outra voltinha, a segunda voltinha, porque a grade geralmente eu faço com 4 ondinhas, 4 voltas. Essas 4 voltas geralmente cobrem a extensão de lateral a lateral, tá? De distal de lateral a outra distal. Geralmente a grade não precisa ser tão extensa assim. Existem casos em que o paciente faz a interposição de língua forçando também dentes posteriores, aí a grade precisa ser mais extensa. Na maioria dos casos eu faço apenas protegendo aqui a área dos incisivos. Agora, a segunda voltinha, geralmente ela não é da mesma altura da primeira, porque o palato ele é irregular e aqui também eu tenho menos altura nos cantos do que no meio. Então eu vou fazer uma voltinha aqui um pouquinho menor. Geralmente essa segunda voltinha eu não chego a medir com o compasso. Se você quiser super precisão, você pode ir ali e medir também. Mas eu faço já uma voltinha um pouquinho menor. Mais ou menos desse tamanho aqui. E para finalizar, eu faço uma outra curvinha para depois cortar o fio. Então é só uma retenção, porque essa grade vai se prender no acrílico. Então vai ficar mais ou menos assim. E agora eu faço então a voltinha do outro lado. Agora a grade aqui, para ficar até esteticamente bonita, eu faço essa altura, a mesma altura dessa, e a próxima eu faço igual a essa. Assim, com a parte cônica do alicate a gente consegue fazer essas curvinhas. Ficou assim. E agora, para finalizar, a curvinha aqui de retenção. Agora eu preciso acertar essa grade para ela se adequar bem ao formato do palato e ao formato da arcada. Muitas vezes eu preciso fazer uma curvatura nessa grade, deixar ela um pouquinho mais com um formato mais anatômico ao invés de uma parede reta. Então eu pego com o alicate e dobro um pouquinho assim. Deixo ela um pouco mais curvada no formato da arcada. E assim fica o posicionamento da grade. Agora, para que eu consiga conferir se essa grade realmente foi feita no tamanho certo, o que eu faço? Eu coloco aqui uma cera, que depois eu vou remover, é só para poder analisar agora se a grade ficou no tamanho adequado. Procuro fixar essa grade aqui. Depois que a gradinha está fixada, então, eu encaixo aqui com o modelo antagonista para poder conferir. E observo aqui que a grade está bem próxima do limite de altura, sem tocar na mucosa, sem tocar nos dentes inferiores. A grade também com as voltinhas laterais mais baixas facilita que o paciente faça algum movimento de lateralidade sem que ela toque nos dentes canino ou dentes posteriores. Então aqui a gradinha está num tamanho adequado. Se ela passar um pouquinho do limite, se ela ficar um pouquinho mais alta do que deveria, depois que o aparelho está pronto, eu pego um alicate e dou uma entortadinha nas pontinhas da grade. Bom, e agora como é o processo de acrilagem da grade? Você vê que eu removi ela do modelo, tirei toda a cera, a grade está limpinha. Eu faço todos os fios que esse aparelho tiver, se tiver parafuso expansor também. Faço a acrilagem e quando o acrílico ainda está mole, em fase de polimerização, na minha mão aqui, eu fixo essa grade e só então ele vai para a panela. Ainda antes de pôr na panela, eu confiro mais uma vez se a grade está bem posicionada, se ela precisa ir um pouquinho mais para cima, um pouquinho para frente ou para trás. E depois que eu me certifico que está tudo correto, vai para a panela para fazer a polimerização e depois o recorte e acabamento. Então essa foi minha dica aí de confecção da grade. Se você achou legal essa dica ou ficou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, a gente vai conversando e a gente se vê então num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!